Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, vamos fazer um desmaquia e fala? Eu tenho o costume de fazer o desmaquia e fala, não é nem o maquia e fala, é o desmaquia e fala. Eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do projeto de lei aí que foi aprovado pelo Senado, a respeito da lei da misoginia, né? Porque eu acho importante falar sobre isso. Porque muitas pessoas estão dizendo que essa lei vai relativizar muita coisa. Tipo assim, numa discussão, um casal começa a falar coisas um com o outro, desrespeitar um ao outro, o homem chama ela de gorda, e aí ele já vai cair nessa lei da misoginia e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, gente, eu não acho, tá, que vai ser simples assim. Uma pessoa ela vai presa porque chamou uma mulher de gorda. Por quê? Porque, gente, vamos cair na realidade. Nós moramos no Brasil. Nem o feminicídio está sendo aplicado direito às leis. Que dirá essa nova lei que acabou de chegar aí? Que muita gente que pode dizer aí que vai fazer efeito sim, porque as pessoas estão em cima e vão fazer com que tenha efeito e tudo mais. Gente, eu duvido muito, tá? E eu não tô com pensamento pessimista do que eu tô falando aqui pra vocês. Que não sei o quê, que é porque você não acredita que essa lei vai ser implementada. Eu não acredito mesmo, gente, porque leis mais sérias aqui no nosso país não está sendo aplicada. É só a gente ver os casos aí de feminicídio, dificilmente fazem alguma coisa. Os casos de feminicídio, que realmente são levados a sério aqui no país, são casos em que teve uma grande repercussão da mídia. Eu vejo quando tem um caso que cai na internet, ganha grande repercussão aí nacional, aí sim que eles buscam fazer alguma coisa. Mas se o seu caso não é um caso que cair na mídia, que ficar muito repórter, muito jornal em cima, não vai acontecer nada. E aí muita gente tá fazendo nos comentários da rede social, falando que muita mulher ia ficar sem emprego, porque acontece muito assédio no trabalho, e muitos donos de empresa iam ter receio de contratar algumas mulheres, com medo de ser, tipo, denunciada. Alguns chefes abusivos, né, teriam medo de ser denunciado, e aí não iria contratar mulheres, iria contratar somente homens, né, porque homens podem ser xingados, homens podem ser cobrados, podem falar o que for pro homem, nada acontece. Eu vi muitos comentários nesse intuito. A verdade, gente, é que eu acho que o homem bom, de verdade, ele não precisa se preocupar com essa lei, tá? Eu tô dando a minha opinião sincera aqui pra vocês. Se você é um homem muito bom, se você é um homem que trata as mulheres com respeito, com igualdade, né? Você não é outro de homem que xinga mulheres, né? Que se você tá numa discussão com a mulher, o que você tem que fazer? É sair da discussão. Evita, sabe? Não bate de frente. Na verdade, isso aqui é uma coisa que eu vou dizer tanto pra homem quanto pra mulher. Se você tá discutindo com alguém, seja com uma mulher, sai da discussão, sabe? O ato ápice, assim, de sabedoria é você sair de uma discussão. Você não dá nem margem para entrar numa discussão, então você nunca vai ser indiciado, né, como essa lei da misoginia aí, né, como alguém abusivo, como alguém tóxico e tudo mais, se você não der espaço para isso, se você não aceitar isso na sua vida. Então não aceite, tá? Não aceite ficar discutindo com ninguém. Garanta sua paz, sabe? Mesmo que alguém esteja discutindo com você, seja você homem ou mulher, sabe? Não cai na onda dessa pessoa, porque existem muitas pessoas que gostam disso mesmo, de barraco e tudo mais. E aí muita gente pode dizer, mas aí pode uma mulher mau caráter chegar e dizer que eu fui misógino e a palavra dela vai valer mais do que a minha e tudo mais. Pois é, gente, mas isso não acontece só com esse projeto de lei aí da misoginia, isso pode acontecer com qualquer crime, né? Inclusive crime de estupro, eu não vou nem falar o nome, né? Que existe aí há muito tempo e quantas mulheres, sim, utilizaram dessa lei que visa proteger algumas, né? Usaram de forma mau caráter aí e acabou colocando uma pessoa, às vezes, ingênua, numa saia justa, né? Numa situação difícil. E colocou também mulheres que, de fato, precisam dessas leis, né? Sérias. Colocou essas mulheres que precisam dessas leis numa situação complicada também, né? Acontece. Então, isso não é só em relação a essa lei da misoginia, né? Porque muita gente fala como se fosse somente essa lei aí da misoginia. Não, gente, não é só a respeito dessa lei que isso acontece, tá? Isso aí pode acontecer em relação a qualquer lei. Então, como garantir, né, que você não vai passar por isso? Garanta também uma boa seletividade, né? Homens, escolham bem a mulher com quem você vai se relacionar. Se você tem medo dela acusar você falsamente
de alguma coisa, né? Seja seletivo com a mulher com quem você vai se relacionar, para que no momento de raiva ela pare para pensar que ela pode estar acabando com a sua vida, né? Então, uma boa mulher, independente de se ela achar com raiva ou não, ela vai ser sensata, ela não vai te incriminar falsamente alguma coisa, porque ela sabe que ela vai ter que responder na justiça por isso, porque você imputar crime em alguém que não cometeu é também crime, tá? Então a pessoa vai responder por isso, principalmente se você tiver provas de que você não agiu da forma como a pessoa está te acusando. Aí muita gente pode dizer, ah, mas a palavra da mulher vale muito. Sim, pode valer muito, sim, mas você também tem os seus recursos aí pra provar que essa mulher tá mentindo. Você tem que usar aí a sabedoria e a cabeça pra mostrar que essa mulher tá mentindo. Se for essa questão. Então, o que eu tô querendo dizer aqui com o vídeo pra vocês? Que o homem bom, ele não vai ser prejudicado por essa lei. O homem bom, ele tem que descansar, ele tem que estar relaxado, sabendo que ele faz parte da exceção, sabendo que ele faz parte daquele número de homens que, graças a Deus, né, tem consciência, que respeita as mulheres, que entende que as mulheres não são inferiores, que as mulheres merecem respeito, são dignas de respeito tanto quanto eles, e que nós, homens e mulheres, temos que ser iguais. E não tô falando isso sendo feminista, eu não sou feminista, mas é porque é a realidade, tá, gente? Eu não defendo a causa feminista, mas é a realidade. Não existe esse negócio de que o homem é mais, que a mulher é mais. Homem e mulheres são iguais. Nós somos diferentes, mas somos iguais em valor e em importância, né? É isso que eu quero dizer. Nós somos iguais em valor e importância. Então, a gente precisa aprender a se relacionar. O que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas não têm mais Deus no coração, as pessoas não estudam sobre comunicação, sobre relacionamentos. Eu vejo que as pessoas têm interesse e curiosidade para estudar sobre tudo, menos para estudar o mais importante de tudo, que é sobre pessoas. Gente, a gente lida com pessoas todos os dias. Mesmo que você esteja trancado dentro de casa, mas você lida pelo menos com alguém. Nem que seja, você mora sozinha, trabalha de home office, quase não sai de casa, mas você tem que sair de casa para ir no mercado comprar alguma coisa, para pagar uma conta, para resolver uma coisa no banco. Então, você vai se encontrar com pessoas, você vai se comunicar com pessoas. É impossível você evitar totalmente pessoas. Você pode querer morar numa caverna, mas contato com alguma pessoa você vai ter. Digitalmente, né, online ou pessoalmente. Então, você precisa aprender a lidar com pessoas. Estude sobre pessoas. Estude sobre comunicação, porque a nossa vida é baseada, sim, em pessoas. E aí, tantas pessoas tratam mal umas às outras, pisam na bola e tudo mais, e depois ficam aí reclamando. Mas porque são pessoas que não sabem conversar, não sabem escolher boas pessoas para relacionamento, e aí depois fica reclamando, sabe? Então, se você é um homem bom, não fica com medo desse tipo de coisa, de nunca mais ter um relacionamento. Pronto, tava difícil pra mim entrar um relacionamento, agora que eu não quero mais. Isso é coisa de homem, desculpa a palavra, mas é coisa de homem fraco pra mim, tá? Porque o homem que é um homem de verdade, e que ele quer um relacionamento, sabe que ele quer um relacionamento, ele não vai deixar que qualquer lei que criem por aí atrapalhe a vontade dele de ter um relacionamento. Até porque, gente, se vocês não sabem, o intuito do governo é esse mesmo. O governo quer que as pessoas parem de ter família, que as pessoas parem de casar. Vocês não estão percebendo que tudo que a mídia anda fazendo, tudo que o governo quer é que as pessoas não tenham mais relacionamento, porque quanto mais destruído tiver a família, os relacionamentos melhor, mais o Estado consegue dominar, mais o governo consegue dominar. Então isso, na verdade, é uma tática que o governo utiliza para dominar as pessoas, sabe? Se os casamentos estão frágeis, os filhos estão frágeis, os filhos não sei o quê, os futuros cidadãos. Então, futuros cidadãos frágeis é mais fácil para o governo dominar, para o governo colocar uma certa ideologia na mente dessas pessoas. Então, tudo que é feito é tática, é planejamento, sabe? Para fragilizar ainda mais a sociedade. Então, não caiam na armadilha da sociedade, né? Da armadilha das coisas que o pessoal cria por aí. Para fazer com que você fique com medo de construir uma família, que você fique com medo de tipo, ter as coisas. Não, sabe? Então, descansa seu coração, se você sabe o que você quer. Apresenta a Deus aí os seus planos, apresenta a Deus aí o seu coração. E é isso, sabe? E escolha uma boa pessoa. Eu diria a mesma coisa para as mulheres, tá? Vamos supor o contrário, vamos fazer a lei do contrário aqui. Foi criada uma lei em defesa dos homens. E as mulheres precisam ter muito cuidado. Então, as mulheres boas, elas não precisam ter medo, sabe? Porque elas sabem da conduta dela, elas sabem do caráter dela, elas sabem, enfim, daquilo que elas fazem. Então, elas não precisam ter receio do que é que vai acontecer, porque elas sabem o caminho que tá andando. Agora, se você não sabe o caminho que você tá andando, o que você anda fazendo, se você nunca parou pra refletir sobre a sua vida, e você é o tipo de homem que desrespeita a mulher, que xinga a mulher, então eu tenho uma péssima notícia pra você. Você pode estar se incomodando com isso porque você se encaixa nisso. Então, mude a sua postura. Se você tá incomodado aí com essa lei porque você se encaixa nesse tipo de situação, mostra que você precisa urgentemente mudar a sua postura, porque você pode sim
e com razão, né, cair nessa lei porque você está fazendo tudo errado. Então, assim, o certo mesmo seria as pessoas respeitar umas às outras, porque é o certo, respeitar. Mas, infelizmente, hoje em dia precisa criar até leis pro óbvio, porque muitas pessoas escolhem não respeitar. Infelizmente, né? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que é que vocês acham a respeito dessa lei, né? E um grande beijo.